Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre O Avesso da Pele, romance do autor Jefferson Tenório, livro lançado no ano de 2020 e vencedor do prêmio Jabuti no ano de 2021. Eu li esse livro o ano passado, no ano de 2022, além na metade do ano, e adorei esse livro, um excelente livro e um excelente estudo sobre questões raciais, sobre o racismo presente no Brasil, que aqui em 2023 a gente ainda presencia casos absurdos sobre isso. Mas vamos conversar um pouco sobre o romance. Um romance, como diz aqui, sobre identidade e complexas relações raciais. Uma obra contundente e definitiva no panorama da nova ficção literária brasileira. Definitiva sobre essa questão racial. Uma obra que ela é permeada o tempo todo sobre essas questões raciais e vai contar a história de um rapaz chamado Pedro, que ele rememora a vida do pai a partir do momento que ele volta ao apartamento do pai após o pai ter sido assassinado em uma terrível abordagem policial, no qual a gente vai ter uma narrativa aqui em segunda pessoa agora, o que é bem diferente, já que é normal na literatura contemporânea brasileira a gente ter uma narrativa em primeira pessoa para contar a história do protagonista. Aqui não. Aqui Pedro é um narrador em segunda pessoa e a gente vai perceber que ele narra como se estivesse contando ao pai os acontecimentos da vida do próprio pai, ou como se ele estivesse dizendo ao pai como ele entende a história do pai. O livro ele se passa em Porto Alegre e é muito interessante porque a gente viu recentemente os comentários extremamente racistas de um deputado, vereador lá no Rio Grande do Sul, e a gente percebe como ainda é forte nesses estados do Sul o racismo. Aqui a gente tem uma trama bem simples, para falar a verdade, mas não menos complexa e profunda, no qual a gente vai acompanhar a história dos pais de Pedro, Henrique e Marta, e vai acompanhar a vida desses dois personagens antes do casamento e depois do casamento, seguindo a história de Henrique até o fatídico momento do assassinato dele. Isso já é revelado desde o início, não é nenhum spoiler que Henrique vai ser assassinado por policiais nessa desastrosa situação aqui, né, que é bem complicada. Então, dentro desse livro, a gente tem três personagens principais a partir da narração de Pedro. O Henrique, que a gente acompanha a história dele desde que ele era um estudante no ensino médio, no qual ele não entendia muito bem essa questão ali do racismo estrutural muito forte na sociedade brasileira. Ele começa a namorar com uma moça branca, envereda pelo caminho universitário, e aí a gente começa a perceber também como o Henrique começa a descobrir ou a entender o racismo e as várias formas do racismo. O livro acompanha Henrique até ele se formar como professor de língua portuguesa e trabalhar em uma escola pública, onde ele percebe que o único professor preto daquela escola é ele. Depois temos a figuração do próprio Pedro, o narrador, como um estudante de arquitetura
que tenta descobrir a própria identidade a partir do momento que ele se reflete na figura do pai. E a mãe de Pedro, a esposa de Henrique, que a gente também vai acompanhar a história dela. Ela é uma moça sofrida que foi adotada por uma família branca. A mãe adotiva dela se chamava Madalena, e ela tem uma irmã branca também, chamada Flora, que elas não entendem muito bem a própria situação, né, da Marta, por ela ser preta. Ela acaba saindo de casa muito cedo, se casando com um cara chamado Vitinho, e ela sofre violência doméstica, até que ela consegue se desvencilhar de Vitinho, casa com Henrique, mas os dois já têm bastantes traumas da questão do racismo estrutural, e o relacionamento dos dois também é bem problemático. Aqui a gente vai perceber como principal tema da obra o racismo estrutural. Como eu havia dito em outros vídeos, a gente tem várias obras atualmente que tratam sobre o assunto, inclusive Torto Arado, mas sobre esse tema eu acho que esse é um dos livros definitivos, sobre questões raciais, sobre racismo estrutural, sobre tudo isso. E é interessante que ele não é um livro didático, ele é um livro muito profundo, muito pesado sobre o tema, mas muito interessante. Em muitos momentos, a gente se identifica com esses personagens em várias situações, mas nada se compara, e o autor consegue expressar isso, a uma pessoa que realmente sofre, né? Uma pessoa que sofre o racismo. A gente vê o avesso da pele, mas a gente não sente, né, o que essas pessoas que sofrem o racismo sentem. A gente vai ver aqui temas como violência policial, truculência policial. A gente vai ver a relação da diferença, né, dos homens pretos para as mulheres pretas, o que cada um, ou a relação que cada um sofre. O colorismo, a gente também vai ver aqui nessa obra, o que também estava no excelente filme de Lázaro Ramos, O Medida Provisória. E é um livro extremamente poderoso, um livro muito instigante de ler, um livro que você termina muito rápido, mas que também é muito complexo e profundo. Apesar dele não ser tão longo, ele tem aqui as suas 188 páginas, mas um poderoso livro sobre o tema, sobre racismo estrutural, sobre questões raciais, que nos faz refletir como nos posicionamos quando vemos um ato de racismo, como devemos refletir sobre o racismo na sociedade e como lidamos quando vemos um ato de racismo ou um ato de violência contra pessoas pretas. Excelente livro, poderosíssimo e indicadíssimo. O melhor livro realmente do ano de 2020. Então, valeu vocês e até o próximo